Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Estamos aqui, fazemos parte aqui do Cientistas Adventistas, meu nome é Thiago Vicente. Hoje, na nossa conversa aqui, teremos o Ednardo, teremos também o Alexander Silva, também conversando conosco. E o tema de hoje, para o nosso podcast número 85, é Escândalo Banco Master, e você com isso? Não sei quantos de vocês aí, talvez você esteja voltando aí de algum acampamento aí onde era proibido utilizar a internet, mas se você abriu a internet aí nos últimos 2, 3 dias, vocês viram aí aparecendo sobre a questão do Banco Master, muitas pessoas falando sobre fundo garantidor de crédito, e muitas pessoas começam a ficar preocupadas com isso, principalmente porque hoje cada pessoa quer pegar ali um percentual a mais ali do CDB, um percentual a mais ali de um fundo, e nessas horas a gente fica preocupado de que será que isso é seguro? Será que isso é melhor eu entrar nesses investimentos? E como é que funciona o sistema desses fundos garantidor? O que aconteceu também, você pode estar perguntando. Então, isso é o que a gente vai conversar um pouco aqui, sempre trazer também aquela pitada espiritual, pitada bíblica de como um cristão lida com essas situações. Não posso esquecer de você sempre aí nos acompanhar no YouTube, no Spotify, se inscreva no canal, clique aí nas notificações aí para você ser alertado para quando sair aqui um novo episódio. Lembrando que a gente sempre tenta chegar certinho aí, mas todas as quintas-feiras a gente tenta aí postar o nosso episódio. E também lembrar aí de curtir e comentar. Pode comentar se você concordou, se você não concordou. A gente quer saber aí a sua opinião. Mas, para começar então, eu gostaria de perguntar aí, Ednardo, e aí? Escândalo Banco Master, e a gente com isso? Olá a todos, todo o nosso público aqui. E aí, como o Thiago falou, a não ser que você não tenha internet, dessa semana, o assunto era essa questão do Banco Master, né? Inclusive, é um assunto que já vem ao longo dos anos, especialmente ao longo desse ano, ao longo dos últimos 6, 7 meses, já vem sendo matéria de capa, inclusive, né, dos sites, especialmente dos sites de matéria econômica. E o que a gente tem é o seguinte: o diretor-geral, né, o presidente do Banco Master, né, foi preso pela Polícia Federal. Segundo ele estaria indo para o Oriente Médio fechar o negócio de venda do banco, né, mas segundo a Polícia Federal ele estaria fugindo, né, fugindo da prisão, né, porque ele já tinha um mandado de prisão contra ele, tá certo? O Daniel Vorcaro, o nome dele, né, e o fato é que ele foi preso. Preso por quê? Matou alguém, sequestrou alguém, atropelou alguém? Ele foi preso por crimes, contra o sistema financeiro. De maneira geral, então, bem introdutório, o Banco Master teria feito inúmeras operações, ilegais do ponto de vista financeiro, inúmeras operações que excederam bastante a sua capacidade de investimento, sua capacidade de emissão de títulos, captação de investidores, de recursos, tá, de aplicação desse dinheiro. Ele teria feito, falsificação, teria feito especulação, divulgação de dados falsos, enfim. Ele teria cometido diversos crimes, né, contra o sistema financeiro, o que, de certa forma, é uma coisa que bota em risco bastante não apenas o próprio banco, mas toda a nossa economia, né. E eu gostaria de lembrar aqui, quem tem mais cabelo em branco vai lembrar disso, lá nos anos 90 houve uma certa sequência de quebradeira de bancos, e o governo brasileiro teve que injetar realmente bilhões de dólares, reais, à época, para poder dar um equilíbrio no sistema financeiro como um todo, né, porque você pensa assim: "Ah, se uma padaria quebra, se o mercadinho quebra, bem, eu vou comprar pão em outro lugar, eu vou comprar, né, vou comprar meu arroz, meu feijão em outro lugar". Mas e se quando o banco quebra? Não é apenas eu ir colocar meu dinheiro em outro canto, né?
Então, como é um assunto super complexo, a gente tem aqui o nosso amigo Alex, que esse sim é que é o nosso especialista em sistema financeiro. Então, dito todo esse contexto aí que eu passei, me fale um pouco aí das suas credenciais. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ednardo, tá? Eu quero dizer aqui que é um prazer imenso estar aqui com vocês dois mais uma vez, né? Outro dia aqui o Tiago mandou uma foto da gente ali com o pastor William Pedro, foi em 2017, né, Tiago, se eu não me engano. E eu olhei ali, estávamos além do pastor William Pedro, estávamos aí o Tiago, o Ednardo e eu, né? Eu pensei, olha, quem diria que mais ou menos uns 7 anos mais tarde, a gente já está formando um podcast, né, podcast aí de sucesso internacional, aí um sucesso absoluto, aí milhões de seguidores. Então, é realmente muito bom aí estar com vocês. É rumo a 10.000 episódios, né? Então, nosso Cevada com Plutônio aí vai sempre com vento em popa, né? Mas brincadeiras à parte, é importante a gente discutir essa questão do Banco Master, você que está nos escutando, porque muita gente ficou com medo, tá? Como o Ednardo falou, é um dos assuntos mais discutidos, tá? Infelizmente, muitas pessoas também tinham dinheiro lá e agora estão numa situação complicada. É graças que temos o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje, explicar como é que funciona, né? Assim, o que são mitos e o que são verdades, etc e tal. Mas assim, eu só quero explicar uma coisa, né? Porque pô, o Alex é especialista nisso, né? É assim, com certeza teríamos aí outras pessoas mais capacitadas, mais preparadas, com mais expertise nisso, né? A gente já teve aqui participando de alguns episódios conosco aqui, por exemplo, o doutor Renato, né? Renato Borges aqui fez o podcast de armadilhas financeiras, foi muito bom. Então, você depois que escutar esse podcast que você volta lá em 2024, você vai achar assim um podcast armadilhas financeiras, tá certo? Tem uma imagem de uma ratoeira com uma nota de dólar na frente. E tem um outro também que é sobre apostas online, que a gente fala também dessas armadilhas e tal, dessas pegadinhas, e aí tem a imagem também em 2024, a imagem é um tigre com um tigre de pelúcia com a pessoa com as mãos algemadas na frente, assim. Então, assim, você não pode perder esses 2 episódios também, tá? Se você quer ter um conhecimento maior de como é que funciona, o sistema financeiro, de como é que funciona aqui essas coisas, né, escute esses podcasts, tá? E aí, assim, claro, tem essas pessoas, teve o Emerson Zanin também, que é um executivo aposentado aí de um dos maiores bancos aí da América Latina, que esteve conosco aqui também, falando sobre a Lei Magnitsky, que agora faz alguns meses atrás, outro podcast imperdível. Essas pessoas, todas elas poderiam falar com muito mais propriedade que eu. Mas, eu tenho algumas experiências diferentes aí na minha vida, na área de TI, na área, né, de algumas coisas aí, mais acadêmicas na área de administração, que é a minha formação acadêmica, né, de stricto sensu, mas eu vou fazer 26 anos que eu trabalho no setor financeiro, tá. Então, eu tenho uma certificação, né, avançada de investimentos financeiros e tal, e no momento eu trabalho com auditoria e risco, né, dentro de uma instituição financeira. Então, querendo ou não, né, ainda que a minha área de especialização mais seja na parte de gestão e governança, na parte TI, né, a gente, pelo fato de estar num ambiente financeiro, bancário e tal, a gente obrigatoriamente tem que saber, né, até porque a gente tem um volume muito grande de treinamentos obrigatórios que nós temos que fazer, então, querendo ou não, a gente conhece, né, um pouco dessa área, e eu quero estar compartilhando um pouquinho, né, disso aí com vocês, sem a pretensão de ser o dono da verdade, de ter a palavra final, não é isso, né, mas aqui a gente vai fazendo bate-bola, e aí a gente quer se dirigir principalmente àquele, ouvinte nosso que não é do setor financeiro, aí escuta aí muitos termos e tal, e às vezes pode ficar confuso, pode ficar com alguma dúvida, alguma compreensão, equivocada, né, sobre essas questões aí, tá, mas, isso é sim importante para nós, tá, é importante por quê? Porque nós temos, né, o título do podcast assim, "E você com isso", né, é importante sim, porque nenhum de nós está livre de ser pego, né, numa situação como essa, de ter seu dinheiro aí, né, trancado por alguma razão aí, ou passando por alguma dificuldade. Então, existe, né, algumas perguntas que a gente vai tentar responder, né. Existe como prever uma situação dessa? Existe como a gente fugir de uma situação como essa, né? Que expectativas nós podemos ter? Que seguranças e que inseguranças nós podemos e devemos ter aí nesse mercado, né. Então é mais ou menos nessa linha aí que a gente vai
vai seguir hoje, Thiago? Então, Alex, a minha pergunta vai para essa questão, assim, a gente viu esses problemas que aconteceram no Banco Master, e aí a primeira coisa que eu gostaria de saber, assim, o que aconteceu? E depois do que aconteceu, que eu acho que pode entrar na mente da pessoa, assim, Alex, eu tenho a pessoa pode chegar e perguntar assim: "Eu tenho um CDB do Banco Master. Agora aconteceu isso. Eu posso ir até o FGC?" E aí eu até faço a pergunta também: o que é o FGC? E considerando que dinheiro, né, não nasce em árvore, apesar de a gente tem que ter cuidado de falar que dinheiro não nasce em árvore, porque qualquer pessoa que tem uma fruticultura, ela consegue transformar fruta em dinheiro, né. Mas considerando que todo dinheiro tem que vir de algum lugar, de onde vem esse dinheiro do FGC? Então essas são mais ou menos aí as perguntas. O que aconteceu? O que eu faço aí para essa questão do FGC e de onde vem o dinheiro do FGC? Legal, muito bom, Thiago. Acho que são perguntas excelentes. Então, assim, o que que acontece? O mercado financeiro é um mercado muito complexo, tá? Tem gente aí que passa anos estudando e não entende o mercado financeiro como um todo, né? Se especializa mais numa área, mais na outra. É mais ou menos como a medicina, né? Tem especialista de coração, tem um especialista aí, né, de olhos, tem os cirurgião, né? Tem o ginecologista e vai. E o mercado financeiro não é tão complexo quanto o corpo humano, mas, vai no mesmo caminho. Então, assim, o que a gente vai colocar aqui, a gente vai tentar colocar e eu peço perdão aí se tem alguém escutando a gente que é mais, familiarizado com o mercado financeiro, que a gente vai tentar usar algumas ilustrações aqui mais singelas, né, possivelmente não completamente corretas, mas, assim, mais no intuito didático mesmo, né. Então, assim, o Banco Master, notadamente aquilo que veio à tona, aquilo que gerou efetivamente esse escândalo é o seguinte: o Banco Master, ele comprou títulos de dívida, tá certo? Ele comprou não eram títulos de dívida, ele comprou carteiras de crédito, né, de uma outra instituição financeira chamada Tirreno, tá certo? E ele vendeu ele revendeu, ele passou adiante esses créditos aí para um banco público, tá certo? Isso aí gerou bastante escândalo. Nós não vamos entrar aí na questão política, na questão não vamos ficar mencionando aí empresas e nomes, porque não é esse o nosso objetivo. Nós não queremos fazer aqui um podcast de denúncia, de revolta, não é isso. A gente quer aqui trazer bem para o aspecto prático nosso, do nosso dia a dia, né, a gente entender e a gente também se proteger. Mas, pra gente entender como é que é essa operação, que é comprar uma carteira de crédito, né, aí você pensa assim, uma carteira eu já vi carteira de couro, eu já vi carteira de corino, de napa, de pano, de jeans, agora de crédito eu nunca ouvi falar. Mas a carteira de crédito, né, você imagina o seguinte, a gente eu acho que quem é aí da geração, né, que não é da geração alfa, vai saber o que que é o famoso cheque. Cheque aí em alguns lugares ainda circula, né, em algumas situações ainda circula cheques, mas, hoje praticamente sumiu da nossa frente. Então, para ficar claro para o nosso ouvinte, vamos tentar fazer uma analogia com um cheque, né. Hoje nós estamos aqui, o Tiago, tá certo? Estamos aqui o Edinardo e estamos aqui eu. Então, digamos assim, olha, o Tiago, ele prestou serviço, né, para uma pessoa e essa pessoa pagou o Tiago com um cheque. Deu um cheque ali de R$ 10.000 para o Tiago. Só que quando chegou, né, um cheque pré-datado, deu um chequezinho pré-datado aí para 60 dias, e aí o Tiago chegou 60 dias depois, né, ele cumpriu o acordo, ele foi até o banco e foi descontar o cheque. E lá o Thiago descobriu que o cheque estava sem fundo, né, o famoso cheque voador, o cheque, né, o cheque voltou. E aí, agora o cheque está sem fundo, e aí ele foi devolvido ali pelo motivo 11, né, o carimbo do motivo 11, que é a devolução à primeira tentativa, e aí o Thiago tentou entrar em contato com quem passou o cheque para ele. Aí a pessoa disse assim: "Não, eu tive um problema e tal, espera aí mais 15 dias aí". Aí tudo bem, aí o Thiago esperou mais 15 dias. Passou os 15 dias, o Thiago voltou no banco com o cheque e apresentou o cheque mais uma vez, tá certo? Aí o cheque agora ele volta uma segunda vez. Ele volta agora pelo motivo 12, tá certo? Que ele é devolvido a segunda vez o mesmo cheque. E aí não cabe mais reapresentação, agora não tem mais o que fazer, não adianta mais levar no banco, que o cheque não adianta mais, reapresentação. Agora ele é só
Ele só pode negociar agora com o seu devedor. Mas aí o Thiago disse assim: olha, esse cara aí, ele me passou a perna, tá difícil de eu cobrar, eu não tô mais conseguindo falar com ele. Aí eu digo assim pro Thiago: Thiago, você é meu amigo, deixa eu fazer o seguinte: esse cheque aí, quanto é que é o valor dele? Ah, é R$ 10.000, tá certo. Então, Thiago, vamos fazer o seguinte, eu te compro esse cheque. Ah, como assim? Como você compra esse cheque? Não, eu te compro esse cheque. Pra você não perder tudo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu compro ele, eu te dou R$ 3.000 aí por esse cheque. Eu penso assim, olha, R$ 3.000 é muito menor que R$ 10.000, mas ainda é melhor do que nada, porque hoje eu tenho um pedaço de papel na minha mão que não vale nada. Tá com 2 carimbos do banco e não vale nada. Então, é melhor eu te vender, Alex, por R$ 3.000 esse cheque e pelo menos eu fico com alguma coisa. Meu prejuízo foi 7.000, mas pelo menos eu ganhei 3, né, não fiquei no zero. Aí, beleza, aí eu comprei esse cheque, eu paguei ali à vista ali pro Thiago, né, paguei esse R$ 3.000 e agora eu tenho um cheque que vale R$ 10.000 na minha mão. Ele está devolvido, eu não posso mais apresentar no banco, mas eu comprei do Thiago o direito de cobrar essa dívida, tá. Eu tô simplificando aqui, tá, gente, então só para ficar claro o que que eu tô querendo dizer? Aí eu digo assim: "Olha, eu tenho um cheque aqui que vale 10.000 e eu paguei 3 por ele". Aí eu chego lá pro Ednardo, digo assim: "Ô Ednardo, cara, nós somos brother aqui, vamos fazer o seguinte, ó, eu tô com um cheque aqui que vale 10.000, cara, você quer ganhar um dinheiro fácil aqui, ó, eu te vendo esse cheque por 5.000, beleza? Então você paga R$ 5.000 pra mim por esse cheque". Notem bem, o cheque era do Thiago, eu comprei esse cheque por 3.000 e agora eu vou vender para o Ednardo por 5.000. Então quanto é que eu lucrei? Lucrei 2, porque eu comprei do Thiago por 3, estou vendendo para o Ednardo por 5, eu, né, desembolsei 3, então eu fico com 2.000 para mim. E o Thiago fica com a responsabilidade, né, o Ednardo fica com a responsabilidade então de ir atrás do devedor, e acionar a justiça, e pegar um advogado, se for o caso, ir atrás dos bens da pessoa, e mover um processo, aquela questão toda. Isso é um processo que é relativamente comum no mercado financeiro, né, isso aí você compra, as dívidas, né, você compra as dívidas, de pessoas. E eu estou falando aqui do caso de uma dívida vencida, mas você pode comprar uma dívida em ser. Eu posso, por exemplo, comprar esse cheque do Thiago, isso inclusive era uma operação que era muito comum, até hoje ainda tem, né, mas, hoje ela acontece mais com cartões de crédito. O cheque era pré-datado, ó, o cheque pré-datado para 120 dias. E aí você vai dizer assim: "Ah, não, mas eu não posso esperar 120 dias, eu preciso desse dinheiro agora, só que eu também não posso, descumprir a minha palavra aqui com o meu vendedor, né". Alex, Oi, pois não. esse era aquelas empresas de factoring? Também tem uma participação das empresas de factoring, tá, mas, os bancos também fazem isso, tá, Thiago. Então, por exemplo, assim, olha, eu vendi aí com cheque pré-datado ou com cartão de crédito, que é a mesma coisa, bem parecido, tá. Vendi com cartão de crédito. Ó, você vai pagar lá, 10 vezes no cartão, né, você vai pagar lá, o cheque é 120 dias, é 180 dias o cheque, né. Só que eu preciso do dinheiro agora. Então, assim, ó, eu tenho um cheque de R$ 10.000, o que que eu faço? Eu vou no banco, vou no aonde eu quiser, né, até no agiota, eu não recomendo de jeito nenhum, né, mas você pode levar no agiota também, né, por sua conta e risco, né. Não faça isso, tá, spoiler, não faça isso, tá. Mas pessoas fazem isso, faziam e fazem isso, então, por isso que eu tô falando. E aí eu levo lá e o banco compra esse cheque de mim. Então o cheque vale R$ 10.000, o banco diz assim: "Olha", ele analisa, ele vê quem que é o cliente, ele vê lá: "Não, esse aqui é um cheque bom, o cheque, né, o cliente não tem restrição nenhuma". Então, assim, ó, o cheque é 10.000, eu calculo aí 120 dias, eu tenho uma taxa de juro, eu calculo um desconto, ó, eu vou te pagar 8.700 nesse cheque. Beleza, tá ótimo. Então eu recebo 8.700 à vista, e aí o cheque é meu. E eu adiantei 120 meses, né, os 120 dias eu adiantei o cheque aqui comigo. Então isso é um processo muito comum, tá, é um processo aparentemente complicado, mas é bastante comum, tá. As compras no cartão são feitas dessa forma, tem adiantamento do banco, da operadora, né, e tal, então uma série de questões ali. Então o que que essa empresa fazia? O que que o Banco Master fazia? Ele comprou, né, dessa Tirreno, uma carteira de crédito, que não fala especificamente se eram créditos que já estavam vencidos ou não, pode ser que eram créditos bons ainda, né, e ele revendeu para esse banco público, tá. Só que nessa transação que eu fiz aqui, que eu comprei o cheque do Thiago e eu vendi para o Ednardo, você imagina que por qualquer razão,
eu digo assim: "Olha, Ednardo, eu tenho 2 cheques aqui que eu comprei do Thiago, e eu quero cada um deles aqui é 10.000 e eu quero que você me pague 5 em cada um deles". Aí o Ednardo: "Não, Alex, beleza, eu confio em você, você é um cara bacana, eu te pago 5.000 em cada cheque e aí eu vou cobrar esses cheques aí e vou ganhar 5.000 em cima deles aí". Beleza. Só que um desses cheques, o Thiago na realidade me vendeu um. Na realidade o outro cheque eu inventei, eu criei aquele cheque. É um cheque que não existe, é um cheque falso. E eu passei pro Ednardo um cheque falso. E o Ednardo me pagou esse cheque e agora ele vai ter que cobrar um cheque que na realidade não existe. E ele nunca vai conseguir cobrar esse cheque porque é um cheque que não existe, que eu inventei. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o Banco Master. Ele comprou uma carteira de crédito de um banco e ele revendeu para outro banco, ele atuou aí como um intermediário, só que ele inventou créditos ali que na realidade nunca existiram, né. Ele criou ali, de alguma forma, alguns instrumentos de crédito para revender nessa operação de venda de dívidas, de direitos, né, porque você receber uma dívida é um direito, você pode vender esse direito, né, e ele revendeu um direito que na realidade não era um direito, é um negócio que ele inventou, que nunca existia, né. E eu acho que a razão fica muito clara, né, ele vende um crédito que é vazio, um crédito que nunca vai poder ser cobrado e se dá mal quem comprou esses títulos, né, essas carteiras de crédito dele, né. Então foi aí que ele foi pego, isso aí sim é crime, tá certo. Eu não sou jurista aí, mas para mim eu acho que cabe uma acusação aí de crime contra o sistema financeiro nacional, pode cair também talvez no famoso estelionato, né, aí na justiça aí já trazendo, né, para fora do sistema financeiro. Então foram crimes, sim, foram crimes graves, né, porque você falsificou, você, inventou, você mentiu documentalmente, né, você criou provavelmente aí, alguns detalhes ainda vão vir à tona, né, nos próximos dias, semanas, meses, mas assim, muito provavelmente ele adulterou ali, ou falsificou, ou inventou documentos que na realidade não existiam, ou registros, né, de documentos que nunca existiram, tá. E isso acontece em todos os níveis, tá. Então, assim, existem empresas que inventam créditos também, aí vão no banco dizer: "Ó, eu quero antecipar, né, esse meu recebível, eu quero antecipar esse meu crédito que eu tenho direito". E na realidade é cheque de primo, de cunhado, é coisa que não existiu e tal, então existem esses golpes, tá. Isso aí é um golpe, isso é errado, nunca se valha disso, porque você pode parar na cadeia inclusive, tá certo? Então, e o Banco Master, qual que é a grande diferença? Ele fez isso na casa dos bilhões, tá, ele fez isso com muito dinheiro, enquanto uma empresa, uma pessoa física aí aplica esse tipo de estratagema às vezes, né, na casa aí dos milhares, né, quando muito milhões de reais, aí o Banco Master foi num valor realmente muito grande, tá. E aí o que que acontece? Quando, né, o banco já estava, por que que ele fez isso? Porque o banco não estava bem. Dificilmente uma instituição sólida, uma instituição boa, uma instituição legítima, ela vai se valer desse tipo de questão. O banco não estava bem, o banco já estava com problemas, tá, de liquidez, já estava com problemas financeiros graves aí, e aí ele precisou então, né, precisou eu acho que é uma força, não é uma palavra muito forte, né, mas ele escolheu se valer, né, da desonestidade para levantar dinheiro, para trazer recursos para o seu banco, né. Só que agora assim, a gente não sabe ainda os detalhes, como eu falei, né, talvez aí daqui para frente a gente vai entender um pouco mais o que estava envolvido, mas provavelmente isso virou uma bola de neve, tá, como é muito comum quando a pessoa começa a se valer de fraude, isso vira uma bola de neve e a pessoa não consegue mais sair. Cada vez ela tem que fazer mais para tapar os furos, né. E aí chegou um momento que ele disse: "Ó, vou ter que vender o meu banco, porque eu estou precisando de injeção de dinheiro. Alguém compra o meu banco, né, por um valor bem barato aqui, para injetar dinheiro nele para ele ganhar fôlego de novo e continuar operando". E aí ele tentou fazer uma operação, ele fez, né, diz ele ali que, de acordo com as informações, que fez uma operação da venda do Banco Master aí para um outro grupo, tá certo? E aí ele saiu de helicóptero, tá, e foi para o aeroporto de Guarulhos. E parece até uma cena de filme, né, confesso que quando eu li isso eu lembrei dos filmes do 007, né. Ele saiu do helicóptero e ele foi preso tentando entrar no jatinho particular dele,
que ele estava indo para a ilha de Malta, tá? A ilha de Malta é uma ilha que, inclusive, é citada na Bíblia, tá? E é uma ilha que fica lá no mar Mediterrâneo. Até por curiosidade, ela é citada na Bíblia, né? E aí ele é lá no mar Mediterrâneo. Agora, o que chama atenção, assim, é a vida, né, do protagonista e o antagonista, na realidade, né, do Vorkar, não era a vida de alguém que estava com o banco com problemas financeiros. Ali saiu aí nas notícias, a partir do Instagram da namorada dele, em lugares paradisíacos, né, luxuosos. Ele próprio tinha aí pelo menos 3 aviões, né, no nome aí de uma empresa, mas aí que é de propriedade dele, esses aviões na prática, né. E um desses aviões, me chamou muito a atenção, porque é um Gulfstream, né, é uma coisa que eu gosto, assim, é a parte de aviação. E é um avião que é um jatinho particular e é um dos melhores do mundo, tá. Pra quem entende um pouquinho de aviação, ele voa 51.000 pés, tá. Isso é o equivalente a 16.000 metros de altitude, e isso é mais alto, bem mais alto do que os aviões comerciais voam, né. Então, eu vou para os Estados Unidos, eu vou pra Europa, você vai mais ou menos uma altitude aí entre 10 e 12.000 metros, tá, de altitude, aí, né, entre aí uns 33 e 40.000 pés, mais ou menos, que você vai voar, né. E esse jato dele era tão bom e tão rápido que ele voava a 50, ele podia chegar a 51.000 pés, né, 16.000 metros de altitude. Isso aí são só aviões militares, né, e alguns poucos aviões particulares aí que voam. Então, assim, eram jatos aí de milhões, ele tinha 3 pelo menos, né, um melhor que o outro, Eu né. até fui Pode falar, buscar Thiago, claro. qual o Gulfstream? É o 5? Eu acho que é o GV, né, o GV, G5, eu acho que é o G5 que ele tinha, alguma coisa nesse sentido aí. Mas realmente um avião luxuoso, muito bom, né, 2 motores, se eu não me engano, motores Rolls-Royce, tá, turbinas, né, na realidade, né, motores a jato, né, turbina é uma parte do motor a jato, né, falei errado aqui. Mas assim, por que que eu tô falando isso? É porque, gente, assim, ó, você ter um jato desse é um sonho inalcançável para mesmo para grandes empresários, né, e você ter 3 desses jatos, né. Então, assim, aí você começa já a pensar assim: "Olha, será que realmente era um coitado, né, que ficou mal das pernas?" Porque ninguém tá livre, né, todo mundo que é empresário, que tem um pequeno negócio, ninguém tá livre de passar por uma falência, né, por falir a empresa, para ir à bancarrota. Mas assim, você está numa situação dessa e ainda vivendo, né, de maneira, luxuosa, aí como todas as evidências aí apontam que ele estava, realmente fugindo do Brasil, né, então assim, ele fez um anúncio num dia e aí já imediatamente ele já estava no aeroporto para ir para uma ilha, né, estava querendo sair do Brasil. Ele sabia com certeza, né, que ia dar ruim, ia dar muito ruim para ele, aí ele estava tentando fugir, né. Então assim, foram sim crimes, tá, que foram cometidos em grande escala, né, em larga escala aí pelo Banco Master, e esses crimes aí podem render bastante tempo de cadeia, tá certo? E agora o que que acontece? O Banco Central, tá, isso aqui é um ponto muito importante, Edinardo e Thiago aqui. O Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, ou seja, o que que significa liquidação? Ele vai deixar de existir, tá certo? Então, tipo assim, ó, o Banco Master não opera mais, né, tá proibido de vender, de pegar dinheiro, de tal, 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 né. Quem tá devendo para o Banco Master, quem pegou dinheiro emprestado vai ter que pagar, tá certo? Que digamos assim, vamos chamar, é quase o espólio, né, é a massa falida aí do banco, né, não chegou nesse ponto ainda, mas vai chegar. Você vai ter que pagar, não tem jeito, tá devendo para o Banco Master, vai ter que pagar, porque é a justiça que vai cobrar. Agora quem tinha dinheiro depositado do Banco Master e vai, querer recuperar esse dinheiro, tá, vai poder recuperar por causa do FGC, que é outra sigla aí, que talvez muitas pessoas estão tendo contato com ela a primeira vez agora por causa dessas notícias, tá certo? E aí, Thiago, não sei, você quer que eu fale sobre o FGC, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário aí, fica à vontade, para não ficar só um monólogo meu aqui, né. Não, então, eu já tinha feito a pergunta aí para FGC, porque assim, eu acredito que a grande parte das pessoas que vão nos escutar não são pessoas que estão devendo pro Banco Master, né, mas sim, talvez alguém que pegou algum CDB, algum LCI, LCA, algum outro investimento, porque igual quando você estava falando aí, é aquela máxima que a gente conhece em todo lugar, né, quem não tem um nome bom na praça ou quem é pequeno, acaba que para alguém investir no banco dele, ele tem que remunerar mais. Então acaba que quando você entra numa
num aplicativo ou então num banco de investimento, todos esses bancos menores, se você ordenar por, decrescente ali para maior rentabilidade para até a menor, vão aparecer primeiro os bancos menores, que são aqueles que pagam mais. Então acaba que a gente vai cair na tentação de pegar alguma coisa ali a 115% do CDI, alguma coisa 140%. Eu vi que apareceu para mim, né, esses daí do Banco Master há um tempo atrás aí a 150% do CDI. Ninguém, a maioria das pessoas não vão entrar numa demonstração financeira de um banco e ainda comparar isso com a vida que a pessoa está tendo para ver se tem alguma coisa estranha ali. Então a pessoa acaba comprando, e aí esse fundo de garantidor aí, que seria esse fundo garantidor, quais são os limites, como ele funciona? Não, legal, Thiago. Eu vou começar falando então aqui sobre o FGC e depois eu vou falar sobre o CDI, tá, que você falou aí, o CDB, né, e tal, e essas taxas, porque isso aí que você trouxe é extremamente importante, tá. Então vamos lá. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, tá, e até por sinal, agora em 2025 ele está fazendo 30 anos de idade, tá. Eu acho que é um péssimo presente de aniversário que o FGC recebeu aí agora final do ano com esse escândalo do Banco Master, tá certo? O que que é o FGC? Ele é uma sociedade privada sem fins lucrativos, tá? Como você falou muito bem aí, o Ednardo, na realidade, falou muito bem lá nos anos 90, assim que entrou o Plano Real, teve uma quebradeira muito grande de muitos bancos, tá? Por quê? Porque a gente vivia num contexto de hiperinflação, e aí, de repente, você entra com uma moeda estável, né, que foi o Plano Real, famoso, né, do Rubens Recupero lá, Itamar Franco, né, Fernando Henrique Cardoso também e tal, e por aí vai. Então você trouxe uma moeda estável, né, que se assemelhava em muitos sentidos ao dólar. E aí os bancos, né, o sistema financeiro como um todo, o mercado, não estava preparado para isso. Juntamente com a abertura, né, do comércio aí no início dos anos 90, né, para os produtos importados, né, a abertura dos mercados, os anos 90 foram anos, assim, de muita mudança, muitas falências, de muita mudança econômica no país, né, algumas para melhor e outras para pior. E o FGC foi criado nesse contexto. Então, em 94 houve muitas quebras de bancos, tá. Então, alguns bancos quebraram, né, e outros não, mas, o fato é que em 95 a CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, o CMN, né, aprovou a criação então do FGC, né, que é uma sociedade, como eu falei, é uma sociedade civil, privada, né, sem fins lucrativos. E ele atua para socorrer, né, pra ajudar as pessoas, né, que têm depósitos ali, em bancos, né, e caso aconteça uma liquidação como essa que aconteceu aqui no Banco Mar. Tá certo? Então, assim, o FGC, ele não significa ausência de dor de cabeça para a pessoa. O FGC, ele garante que você vai receber esse valor, né, de até R$ 250.000 por CPF e um total de R$ 1 milhão a cada 4 anos, no máximo, né, é o teto. Então, assim, é importante a gente deixar claro que, se você tinha R$ 10.000 lá no Banco Master, você não vai receber R$ 250.000, não é prêmio de loteria não, você vai receber seu R$ 10.000, aí a única coisa é assim, é que se você tinha R$ 350.000, então você vai receber 250. Você tinha R$ 1 milhão, né, só lamento, vai receber 250, é isso, né, ele é um teto, tá certo? E aí o FGC, ele tem essa característica, né, de estar ajudando. Tem que tomar alguns cuidados, porque tem alguns fundos que não são cobertos pelo FGC, e aí você precisa procurar o, né, o seu gerente aí no seu banco, na sua instituição financeira, para saber se o fundo, se o que você tá, o investimento que você está aplicando, ele tem garantia do FGC ou não, tá certo? Então, tem algumas questões importantes, porque esse pessoal do Banco Master que vai receber o dinheiro aí do FGC, tem esse detalhe de que o dinheiro pode demorar para chegar, tá? Então, assim, teoricamente, você pode ter até uns 4 anos, mais ou menos, para você receber seu dinheiro de volta. Claro, não quero deixar ninguém preocupado aqui, estressado, não é isso, mas, não é um processo, assim, tão rápido, tá. E outra coisa, quando o banco entra em liquidação, para de atualizar o dinheiro, então a inflação também começa a corroer esse dinheiro até que ele seja pago. Então aí nós oramos, torcemos que a as pessoas recebam o quanto antes esse dinheiro, tá, mas infelizmente nem sempre é um processo rápido, tá certo? Então por que que é importante a gente refletir isso? Porque quando você vai fazer um investimento, às vezes o seu gerente lá, ele de contas, né, o seu gerente do seu investimento, ele fala assim: "Ah, não, mas esse aqui é a garantia do FGC e tal".
ótimo, que bom que ele tem a garantia do FGC, isso é uma coisa excelente, tá? Agora isso não significa que você não vai ter dor de cabeça, porque isso é outra história, né? Porque você vai receber o dinheiro do FGC igual um seguro de carro. Você paga o seguro de carro, mas você torce para não usar. É o tipo da coisa que você paga para não usar, né? Então, ninguém em sã consciência quer usar a perda total lá, o seguro do casco, né, do seu veículo, né? Então, e assim é o FGC também, né? O FGC não é bom negócio você ter que usar o FGC, tá? E aí a gente entra com uma que é outra questão, Thiago, que é importante, é a gente entender como é que você pode saber se você está correndo um risco maior ou não, tá? É porque a pessoa pensa assim: "Poxa, mas qualquer momento, qualquer banco pode falir?" Sim, teoricamente sim. Agora, alguns bancos, algumas instituições financeiras têm mais risco do que outros, certo? Então, para isso a gente tem que entender quais são os sinais, o que está errado, né? Então, o exemplo é o seguinte: olha, você tem o iPhone aí, que eu acho que o último iPhone que tem é o 17, né? É, Isso mesmo. são 17, beleza. Então, eu imagino que ele custa aí, se eu não me engano, aí uns 11, 12 mil reais. Eu acho que é mais ou menos isso, Thiago. Deixa eu até procurar aqui um iPhone 17. Não, vê aí quanto é que é, que eu acho que é um exemplo bom aí pra gente dar. Tá, um iPhone 17 aqui, tô vendo um site aqui, R$ 10.000. 10 mil reais, pronto, ó. 10 mil reais um iPhone 17. Se você entra lá no LX e você vê um cara vendendo um iPhone novo na caixa, embalado, tudo por 5 mil reais, o que que você vai pensar? Cara, tem alguma coisa errada, né? Ou esse iPhone tá quebrado, ou ele é falsificado, ou ele foi roubado, ou ele não existe, né? E ainda tem um pessoal ainda que tripudia em cima do caixão, né? O cara compra lá um iPhone, lá um negócio da China, e aí o cara ainda pega e manda uma barra de sabão, né, pelo correio, ainda se dá o trabalho, né, de espizinhar bem, né, a vítima, né, que comprou um negócio assim. Então quando você vê um banco, uma instituição financeira, uma pessoa física ou uma empresa, qualquer pessoa pagando uma taxa muito alta pelo seu dinheiro, para pegar o seu dinheiro, a aplicação financeira, né, porque aí o pessoal: "Não, aplicação financeira, nossa, que negócio bom, tá pagando muito dinheiro, eu tenho dinheiro com esse cara aqui, tal, e tá pagando tanto, tanto por mês". Toma muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque como é que funciona o mercado, né? É assim, olha, se seu vizinho tem um carro novinho, bacana, bonito, 120 mil reais o carro do seu vizinho, ele vale, né? E aí, de repente, você olha assim, o seu vizinho lá tá com uma placa no carro lá, né? Tá pintado no vidro de trás do carro, assim, vendo 80 mil reais. Aí você diz: "Cara, tem alguma coisa errada, o carro vale 120 e ele tá vendendo por 80". Se o carro não tem problema, se ele não tá estragado, né, se não tem alguma coisa aí por trás, só pode significar uma coisa: o cara tá torrando o carro porque tá precisando de dinheiro urgente, certo? E com investimento financeiro é a mesmíssima coisa. Tem uma lei dos investimentos financeiros que é o seguinte: é impossível você ganhar, ao mesmo tempo ganhar na sua rentabilidade e ganhar no seu risco, ou seja, o risco baixo com alta rentabilidade. Não existe isso. Se você tem uma rentabilidade muito acima da média, você pode ter certeza absoluta, sem chance de errar, que você está correndo um risco muito mais alto também, tá? Claro, Então, Alex, pois não, deixa eu claro. pegar algo prático aqui, é como se fosse o padrão, por exemplo, é o 100% do CDI, né, nos CDBs. Perfeito, muito bom, Thiago. Gostei muito da sua fala, porque eu vou falar rapidinho aqui, tentar explicar o que que é esse CDI e o que que é CDB. CDB é uma coisa e CDI é outra, tá certo? CDI, geralmente, quando a gente fala de CDI, a gente salva alguns aspectos muito técnicos, muito internos do mercado financeiro. Você está falando de uma taxa, que é a taxa CDI. E o CDB, o que que é? O CDB nada mais é como se fosse uma nota promissória que o banco te dá para você dar dinheiro para ele, tá? Então, o que que o banco faz com o CDB? O banco ele te dá ele te vende um CDB, tá? O que que é o CDB? É isso, é uma nota promissória, é um cheque. Ele te dá um cheque pré-datado. E aí você dá em troca um dinheiro para ele, né, com uma taxa de juro aí acordada, tá bom? Então, o que que o banco faz? Ele pega o seu CDB, o seu dinheiro, tá, na forma de um CDB, e ele usa esse dinheiro para criar empréstimos, né, para as outras pessoas. Então, por exemplo, o financiamento de veículos, né, o crédito consignado e por aí vai, tá certo? Então, o que que o banco faz? Ele te paga aí mais ou menos uma taxa aí, sei lá, vamos dizer uns 12% ao ano, né, muito atrelado ao CDI, e ele cobra aí no depósito
né, quando ele empresta o dinheiro para as pessoas, ele cobra aí 25, 30, 40, às vezes mais por cento ao ano. E essa diferença do juro que o banco te paga para você emprestar dinheiro para ele e que ele cobra das pessoas quando ele empresta dinheiro é o famoso spread, que é a principal fonte de lucro aí da maioria dos bancos, tá certo? Então, para um banco, quanto menos ele te paga de juros quando você empresta dinheiro para ele, e quanto mais ele cobra de juro de quando as pessoas tomam dinheiro emprestado dele, melhor. É aí que o banco ganha, né? É basicamente o banco, assim, grosso modo, tá? O que eu vou falar não é correto, mas é só para ilustrar. O banco compra dinheiro mais barato e vende bem mais caro, como qualquer produto, né? Você vai vender chinelo, você paga R$ 30 o chinelo e vende por 70, e o banco faz a mesma coisa, ele compra seu dinheiro mais barato e vende mais caro, ponto. Claro que ele assume o risco, ele tem todas as despesas, o custo do banco é muito caro e tal, isso é tema para um outro assunto, tá certo? Mas esse é o famoso spread. Então, se você vê um banco te oferecendo 140% do CDI, e acontece ali um sistema ali de liquidação ali e tal, e aí ele tem essa taxa, o CDI é isso, né, é um banco emprestando dinheiro para o outro. Então, o CDI por uma série de razões, ele não tem uma vinculação direta, não tem nada que obrigue a isso, mas o CDI ele mais ou menos ele vai ficar meio parecido com a taxa Selic, que é a taxa dos títulos que o governo vende, né, aquele dinheiro que o governo pega emprestado de você por meio de um título público, ele paga uma taxa, essa chamada de taxa Selic no mercado Ô, como Alex, pois não. até assim, eu acabo acompanhando essas coisas, o que eu já percebi é que, por exemplo, assim, quando a Selic tá, por exemplo, agora tá 15%, o DI, ele costuma ficar 14,9, É muito, parecido, muito exatamente, próximo, assim, Thiago. 0,1, É, 0,1% abaixo. e é isso mesmo, não tem nada que diga que o DI, que é o depósito interfinanceiro, né, que o DI, a taxa DI ela tem que ficar parecida com a Selic. Não existe nenhuma lei, não existe ninguém lá apertando os botões para isso. Isso é uma consequência do mercado, né, o mercado vai seguir, porque o depósito interfinanceiro é a atratividade, né, da taxa em relação ao dinheiro e tal. Mas é isso, ele vai andar meio parecido, o CDI. Então, os bancos estáveis, os bancos maiores, os bancos mais sólidos, eles geralmente vão te pagar menos, tá, do que 100% do CDI. O que é 100% do CDI? 100% é quanto um banco está pagando para o outro lá nos negócios internos, né, entre um banco e outro. Ponto, é isso aí, esse é o 100% do CDI, é o DI, né, a taxa DI ali, o quanto que eles estão cobrando um do outro nessas operações. Então, quando o banco lança um papel para você, um CDB, por exemplo, ele vai dizer assim: "Ó, eu estou te pagando aí 92% do CDI, né, por esse papel aí". Aí você diz: "Ok, eu vou comprar o seu CDB". Quando você compra o CDB, quando você aplica no CDB, na realidade você está dando dinheiro para o banco. Para quê? Para ele fazer esses empréstimos ali, tudo isso que eu falei, tá. Agora eu vou comprar R$ 1.000.000 do seu CDB. Opa, 1.000.000 já me interessa mais aqui e tal, então eu vou conseguir uma taxa melhor para você. Eu vou conseguir aí 98% do CDI para você. Eu vou conseguir 99% do CDI, tá. Geralmente é isso, tá. Então, daí tem os títulos que não tem imposto de renda, por exemplo, o LCA e o LCI, né. Aí o banco já sabe disso, ele é muito malandro, ele diz assim: "Ó, já que tu não vai pagar imposto de renda, eu também vou te pagar menos CDI, um percentual menor, vou te pagar 85%, 89% CDI", né. Então é dessa forma que funciona. Então, da mesma forma que você vê seu vizinho lá vendendo o carro lá por R$ 90.000, R$ 80.000 o carro vale 120. Se você vê um banco lançando, CDB a 140% CDI, 120% CDI, 115% CDI, muito acima, né, da média do mercado, só pode significar uma coisa: o cara está desesperado atrás de dinheiro. E a pergunta é: por que o cara está desesperado atrás de dinheiro, né? Então, assim, eh, é algo que tem que chamar a nossa atenção, tá bom? E isso não vale só para bancos, isso vale para a vida, né? Assim, eu conheci, infelizmente, muitas pessoas aí que se deram muito mal, porque colocaram dinheiro a juro na mão de figuras, né, figuras famosas em determinadas cidades aí e tal. Não, porque é um negócio muito bom, porque o cara tá pagando 10% a mais. Não existe isso, não existe, não existe. O seu risco é altíssimo, quanto maior o seu descolamento do mercado, maior é o seu risco. Isso é uma lei do universo, não tem como fugir disso, né.
Então, assim, então a regra, né, eu nunca joguei, não tenho a menor intenção de jogar, né, mas, tem uma expressão, né, no mercado diz assim, é você apostar contra a casa, né, fazendo uma remessa aos cassinos, né. Você aposta contra a casa, contra o cassino. E uma coisa é fato, você não passa a perna no cassino, nunca. E você nunca passa a perna numa bet, por exemplo. Então você colocar dinheiro, né, com juro muito alto e achar que você não está correndo um risco muito grande, é você apostar contra a casa, você vai se dar mal, né. Então assim, claro, tem aquelas pessoas que aplicaram aí, né, conseguiram taxas muito boas no CDB e tal, e acima de 100, que bom, parabéns para você, né. Mas assim como você ganhou, você também poderia ter perdido muito, né. Então, Tiago, o que eu quero deixar claro aqui, para nós aqui, né, meros mortais aqui, a gente que tem o nosso troquinho, que é assalariado, ou tem uma pequena empresa, a gente que sua o mês inteiro aí para ganhar chegar dia 5 aí com a folha de pagamento e tal. Toma cuidado, tá? A Bíblia, e eu quero trazer aqui um aspecto espiritual, né, porque o nosso podcast aqui é Cevada com Plutônio, temos que falar um pouquinho da cevada, né. Até aqui foi o Plutônio, agora vamos falar um pouquinho da cevada. A Bíblia tem um verso que eu nunca esqueço desse verso, que ele diz assim: "Aquele que se apressa a enriquecer não passará sem castigo", tá certo? Então quando você vê aquela questão, aquele negócio assim: "Olha, oportunidade muito grande, é o golpe do bilhete premiado, né, eu vou ganhar um dinheiro muito fácil, um dinheiro muito bom", né, lembra o que que Deus disse para Adão, né. Deus disse para Adão assim: "Olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão". Eu não estou dizendo que não se possa ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não é isso, você pode, e eu trabalho, né, no mercado financeiro, então de forma indireta eu ganho meu dinheiro do mercado financeiro. Mas, você vai suar, você tem que entender, você tem que estudar, você tem que trabalhar sério, você tem que trabalhar honesto, e isso não é uma garagem aí, com todo respeito aos garagistas, né, que você vai ficar aí fazendo negócios aí de qualquer jeito, não. É um dinheiro suado. Então assim, né, um adágio popular muito correto, né, que a gente sempre cita é: "Quando a esmola é demais, o santo desconfia". Não tem como ser diferente, né. Então assim, e não tem almoço grátis também, que é outra fala muito comum aí no mercado financeiro. Então, eh, se você não quer correr riscos, né, desnecessários, fique atento. Tá? Quando você tem uma taxa para qualquer investimento, qualquer lugar, não estou falando só desses bancos, eu estou falando de tudo na vida. Quando você vê uma taxa muito grande, né, uma taxa muito maior que o CDI, os 140% do CDI, qual é a mensagem que essa instituição está passando? Ela diz assim, ó, eu pago para você 40% mais do que eu pago para um outro banco me emprestar dinheiro. Cara, isso é um negócio muito complicado, né. Então, assim, qual que é a mensagem que essa empresa está passando? Tá passando muito claro: "Eu estou desesperado atrás de dinheiro, eu preciso urgente de dinheiro, e eu estou fazendo qualquer negócio para pegar o seu dinheiro, tá, eu estou te fazendo qualquer promessa para pegar o seu dinheiro". O Alex, Pode ser que ele não esteja com intenção de cumprir essa promessa, só isso, né. o Alex, e eu sei que Sim. não tá dentro do grande foco aqui que a gente tá falando, mas sim do foco de nós, que somos aí assalariados, ter uma pequena empresa, um pequeno negócio e tudo, é que até entender nisso que você está falando aí, e eu que não sou desse mercado, apesar de que leio bastante sobre isso, é entender que tudo o que eu resumo do que você está falando é o seguinte: tudo é um negócio. Você tem um banco pequeno, se você quer emprestar para outra pessoa, você vai emprestar com juros menor do que um banco grande. Quando você é um banco pequeno, você vai pagar investimentos maiores do que um banco, grande. Então o seu spread, ele já é menor. Isso Perfeito. já mostra o risco do banco. E outra coisa que a gente também tem que entender nessa situação, que é o caso que eu estou falando aqui, que não é o nosso tema, mas acaba entrando disso, é que muito dessas pessoas entram em plataformas financeiras. Eu também participo dessas plataformas financeiras. Nós não somos bancos que a gente compra diretamente com o banco. Essa plataforma financeira, ela também é um negócio. E às vezes esse Exatamente. banco pequeno pode pagar uma comissão maior para aquele investimento dele aparecer de uma forma mais bonita, né, mais maquiada. Então são essas situações que eu estou vendo aqui muito importante que você traz, Alex, é tentar entender que as coisas, elas estão interligadas. Então se você quer ganhar mais, o risco vai ser maior,
Existem coisas que nem quando você vai comprar um carro, vai comprar um telefone, você tem que ter uma noção de como o mercado está funcionando, para você conseguir olhar para para aquele anúncio, porque esses investimentos acabam virando uma propaganda para você, você vê aquela propaganda e você ter uma noção de que aquilo é muito ou aquilo é pouco. Ô Thiago, você falou muito bem, tá, e a plataforma financeira, os bancos de maneira geral, mas assim, eles são vendedores, e como vendedores eles têm meta para bater, eles têm meta para vender, então, às vezes o que o cara vai pressionar, o que o cara vai tentar te convencer a comprar, como um investimento financeiro, talvez não seja o melhor para você, talvez seja o melhor para ele bater a meta dele, entendeu? E isso é muito importante, a gente tem que estar ciente disso. Claro, empresas sólidas, empresas éticas, empresas, né, que têm uma reputação a zelar, empresas mais tradicionais, elas precisam manter a sua reputação, então elas vão ter programas internos ali para evitar, para procurar diminuir a possibilidade de que esse tipo de coisa aconteça. Mas ainda assim pode acontecer. Agora, empresas assim que não têm essa mesma preocupação, que têm menos a perder, a tendência é que se veja essas situações aí com mais frequência, tá certo? E eu vou te dizer, Thiago, que a minha preocupação não eu vejo 3 grupos aí nesse cenário, tá? E eu não estou tão preocupado com 2 deles, eu estou mais preocupado com um deles, tá? Eu tenho o cara que não sabe nada de mercado financeiro, tá? E ele realmente não sabe e tem consciência disso. Eu tenho aquela pessoa que sabe de mercado financeiro, entende bastante. Infelizmente são muito poucas as pessoas mesmo, e elas geralmente não estão aonde você pensa que elas estão, elas não estão geralmente num canal de YouTube, por exemplo, geralmente, tá, com algumas exceções, mas geralmente não estão no canal de YouTube. Tem alguns youtubers muito bons, tá, que realmente sabem o que estão falando, mas não são geralmente não são os mais bombado, né. Não os mais bombados. Agora minha preocupação tá, Thiago, com aquela pessoa que não sabe de mercado financeiro, mas acha que sabe, né. Essa é a pessoa que para mim eu vejo que corre mais risco, tá, porque você tem alguns conhecimentos superficiais, alguns conhecimentos parciais, tem uma experiência muito pequena, tem uma experiência muito do ouvir falar ou de eu assistir ali, eu fiz um curso lá e tal, né, e leio as notícias aqui e ali. Tá? Essa pessoa, ela pode ser tentada a achar que o conhecimento dela é mais aprofundado do que realmente é. Então, eu diria para todas as pessoas, não se deixe levar, né, pela sua cobiça, né? Não se deixe levar pelo seu desejo de enriquecer, de ganhar muito dinheiro e de maneira rápida, de maneira fácil, né, porque isso aí tem sido, assim, a maior parte das fraudes que eu tenho visto ao longo da minha vida, estão relacionadas com a cobiça das pessoas, com a ganância das pessoas, tá. De alguma forma, pessoas inescrupulosas, pessoas maldosas, elas conseguem manipular a ambição da pessoa, conseguem manipular a ganância das outras pessoas, e aplicar golpes, tá certo? Então, vale aquela máxima, né, se um negócio parece bom demais para ser verdade, é que provavelmente não é verdade, né, realmente é bom demais para ser verdade, então não é verdade, né. Então, assim, se você não tem um conhecimento grande, se você não tem experiência com isso, se você, não tem muito dinheiro, né, que o seu dinheiro é suado, é economizado, é trabalhado, não, né, não arrisque, não arrisque, né, e eu lembro muito aí de uma palestra que eu assisti alguns anos atrás com o Luiz Cane, né, que é aquele esportista aí de alto risco aí, né, de paraquedismo e etcétera e tal, e ele disse assim: "Tem diferença entre arriscar e correr risco, né". Então corra um risco apropriado para a sua experiência, para o seu perfil, para o seu nível econômico. Não é feio, não é tão feio você ganhar pouco, quanto você querendo ganhar muito, perder tudo, tá certo? Então guarde essa frase com você, tá? Eu elaborei ela elaborei ela agora. Não é tão feio você ganhar pouco, quanto você querendo ganhar muito, perder tudo. Tá certo? Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem. Adão, né, Adão recebeu de Deus uma sentença que parece uma maldição, mas é uma bênção, né. Deus olhou para Adão e disse assim: "Olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão". E não tem nada melhor do que a gente dar os nossos passos mais curtos, mais firmes, mais pensados, né, sem meter o pé pelas mãos, né, como a gente fala por aí, e isso é bíblico, né. Quando a gente está com muito amor ao dinheiro, né, que diz o nosso
o xará do nosso apresentador aqui, o apóstolo Tiago, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né. Muitas pessoas aí se perderam por causa do amor ao dinheiro, da ganância, né, e tal. Não tem problema a gente querer ganhar, não tem problema a gente querer prosperar, isso faz parte, isso é saudável, Deus quer isso pra gente, né. Mas a gente não pode fazer isso às custas aí da nossa moral, das nossas noites bem dormidas, né, do bem-estar nosso e da nossa família, né. Então é mais ou menos nessa linha, tá, Tiago? Eu espero ter contribuído, tá? É um assunto, assim, muito rico, muito extenso, mas assim, a nossa mensagem é, né, torcemos aí para todo mundo que está esperando o pagamento FGC receber o mais rápido possível esse dinheiro, né, que aí que Deus esteja abençoando essas pessoas aí que devem estar muito ansiosas, né. Então, se você é uma delas aí que está nos escutando, receba o nosso carinho aí, o nosso ombro amigo, tá certo? Espero que esse podcast possa ter ajudado você de alguma forma. E se você está fazendo as suas decisões financeiras aí, eu espero que esse podcast também ajude você a abrir seu olho para que você possa tomar decisões financeiras mais bem informadas aí, para que você seja muito próspero em todas as áreas da sua vida. Não, Alex, gostei bastante. A gente já está indo pro nosso final aí. Gostaria de agradecer você que está nos escutando. Isso que o Alex falou é muito importante. Se você está aí esperando, tinha algum investimento no banco, mas não precisa ficar com vergonha que, caí numa cilada e tudo. Não, eram bancos que estavam todos, seguindo todas as coisas, eram fraudes que agora que estão sendo pegas. Você não foi um ganancioso, mas a gente aprende bastante sobre isso. Principalmente, Alex, que grande parte da a gente tem que ser honesto, né, que quando a gente fala aqui, até o cevada com plutônio, né, sempre todas as coisas estão permeadas, né, a questão religiosa com a questão nossa de vida, financeira, científica, essas coisas. Quando você ganha demais em alguma coisa, na maioria das vezes alguém está ganhando de menos. Então até esse cuidado a gente tem que ter da gente amar o próximo, amar a Deus e não amar o dinheiro, porque é nessa ganância, esse coração ganancioso que o estelionatário está procurando para enganar. E a gente até cai nesse engano. Então até a questão de nós amarmos o próximo, às vezes segura a gente de, às vezes, e isso eu vejo até como uma responsabilidade do cristão, é de que se você está fazendo um negócio às vezes com uma pessoa que o Alex falou bastante aí, falou aí sobre venda de carro, alguma coisa. Se você está vendo que o valor está muito baixo, é também seu, eu não falo nem seu dever, né, porque dever fica parecendo como obrigação, mas é o seu direito, amando o seu próximo, de avisá-lo: "Olha, esse carro seu, ele não vale tão pouco". Até nisso a gente começa a ser cuidadoso em se ganhar demais, que além de fazer a gente cair, né, na mão do estelionatário, nos faz amar demais as coisas e amar de menos os nossos irmãos. E eu gostaria de pedir aí então pro Alex os seus conselhos finais aí para aquele que nos escutou aí sobre essa questão do escândalo aí do Banco Master, que nos trouxe aí até esse assunto aí de FGV, de como investir, de como entender o mercado financeiro. Não, legal, Thiago. Eu acho que você fez um fechamento muito bom, tá? Você falou aí, eu lembrei, já aconteceu algumas situações na minha vida que a pessoa estava precisando de dinheiro e estava vendendo alguma coisa com preço muito abaixo muito abaixo, né, do que precisava torrar, precisava conseguir dinheiro. E não era gente que estava vendendo coisa para droga não, tá? Era situações financeiras complicadas, né? E eu disse: "Não, eu não, eu vou te comprar, mas eu não acho justo pagar esse preço que você está pedindo. Eu vou te pagar mais, eu vou te pagar mais perto do que esse produto realmente vale, né?" E eu acho que a gente deveria ter mais isso, né? Se você falar isso hoje no mercado financeiro, vão te chamar de idiota. "Ah, você é um alienado, né, e tal." Mas, cara, eu prefiro ser assim. Eu prefiro ser assim, porque eu acho que o céu vai ser assim, sabe, Thiago? Então, eu acho que tem muita gente querendo ganhar o mundo aqui, tá? E você ter seu emprego, se você ter a sua casa, você ter sua carreira, você ter seu carro, você não tá querendo ganhar o mundo por causa disso. Ganhar o mundo é você realmente querer passar a perna nos outros, né? Você tirar vantagem em cima dos outros, né? Infelizmente, isso aí o mercado tá cheio, né, de formas, às vezes até bem institucionalizadas, até bem invernizadas, né, mas realmente não é o espírito, né, não é o espírito de Cristo, não é o espírito que do novo mundo que Jesus vai criar, né, de acordo com o que a Bíblia promete para nós aí. Então a mensagem é essa, né,
tome cuidado, né? A gente infelizmente vive, lembro das palavras de Cristo, né? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, né? E principalmente quando a gente vai para o mercado financeiro, parece que isso é uma grande verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, cuide do seu dinheiro, que é suado, você trabalhou, é um dinheiro que é sagrado, tá? Que é fruto do seu suor. Então, não caia na mão de espertalhões, né? Tome cuidado com as ofertas muito grandes, né? As coisas muito fora do mercado. Uma pessoa que está querendo te passar a perna, ela sempre vai tentar fazer você se sentir como mais inteligente do que você é, porque quando você se sente mais inteligente, você se sente mais confiante, você desmonta seus filtros, então tome muito cuidado com isso, tá? E é mais ou menos aquilo que a gente vem falando, né, nos outros programas também. Não tente ficar rico rápido de maneira fácil, não tente pegar atalhos, né? Quando a gente busca os atalhos, infelizmente a gente está correndo riscos, né? Às vezes pode não acontecer nada, mas às vezes pode acontecer coisas ruins aí, tá certo? Então, mais uma vez, um abraço aí, obrigado por você ter nos escutado, uma excelente noite ou um excelente dia, se você está nos escutando aí pela manhã ou pela tarde aí também, tá certo? E a gente se encontra aí no próximo Cevada com Plutônio. Abraço a todos aí. Se você perdeu algum episódio nosso aí que a gente já gravou, dá uma olhadinha lá na nossa playlist Spotify, no nosso canal do YouTube, que você vai poder aprender bastante aí de vários assuntos, sempre com um pouquinho mais de cevada ou um pouquinho mais de plutônio. Então, que Deus abençoe a todos aí. Até mais. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.